Você já está ao vivo? Vamos melhorar aqui essa iluminação? Vamos ver como fica? Melhor, pior. Bora deixar assim mesmo. Acho que tá bom. Olá, pessoas. Não sei quem já está por aí. Se já tem alguém por aí, ainda não consigo visualizar. Esse aqui, o Paul Antac já está por aqui. Olha ele sinalizando aí. Hello, Paul. Aguardando o Paul Antac entrar. Hello, Paul. Terra chamando, terra chamando. Como estás? Tudo bem, e você? Como é que você está? Bem, estou bem. Eu Dá pra ver, vou. dá pra ver, tá linda. Puxa, muito obrigada. Eu vou avisar aqui algumas pessoas que estamos no ar e eu não vou conseguir te visualizar. Mas estou aqui e deixa eu avisar aqui. Opa! Acredito que muitas pessoas se interessem por este assunto. Sabe, pô, que tem um jeito de colocar aí o título, né, o tema da live no vídeo. Mas eu ainda não sei como fazer isso. Algo a Só na pesquisar. Hum? Vamos aprendendo na prática, né? Exatamente, pois é. E eu fico muito feliz que nós nos disponibilizemos a ir aprendendo, assim, né? Porque eu sou daquela de tipo, ai, mas não tá bom assim, peraí. Não. E aí, a partir do momento que eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu vou lá. E passei a pensar que, poxa, que demais pode acontecer, algo tão assim, sério, né? Porque a gente fica esperando o perfeito e aí, como ele não existe, né? Não temos lá muita referência de perfeição, a não ser o grande criador, o grande arquiteto do universo. Então, Sim. você sabe que uma amiga me disse o seguinte, eu achei muito bacana isso, que falei isso agora e me lembrei dela. Ela me disse o seguinte, é interessante, né? Ela também ouviu isso de alguém que agora eu não lembro quem. Ela disse, interessante, né? A gente fala assim, eu não conheço a perfeição, né? Eu não sei o que que é perfeição, mas fico aí buscando, né? Mas será que eu não conheço mesmo? Porque, afinal de contas, se nós somos feitos à imagem e semelhança do grande Criador, do único perfeito, será que nós não conhecemos? Ou não acessamos, apenas não acessamos ainda? Ou o nosso olhar é meio deturpado, né, para o que somos. Estamos sempre querendo mais de nós, esperando mais, sempre sempre no sentido de exigência, né, uma exigência de um nível muito alto. Então, isso me deixou aqui, ó, ficou aqui, ó, na minha mente, tipo, de fato, peraí, se eu sou centelha divina, se eu fui criada à imagem e semelhança de Deus, o Criador, do arquiteto do universo, ou aquilo no que acreditemos, será que eu não conheço mesmo a perfeição? Uma bela pergunta para começar essa conversa de hoje, hein? Eu não acho. Eu achei também, eu achei bem interessante, bem a calhar agora, nesse momento. Será? O que será que Será? será? Lena, bem-vinda. Eu vou aqui. Ou se você quiser convidar alguém, lembrar alguém que estamos aqui, Ok. apesar de que deixaremos disponibilizado no IGTV, vamos colocar lá no nosso canal do YouTube, Proseando com a Psique, porque essa conversa é uma conversa, é um bate-papo tipo sobre religião e espiritualidade, porém, também estamos falando sobre psique, claro, né? É uma prosa com a psique essa.
Uma prosa bem psicológica, Psicológica com a psique. E espiritual, né? no caso de hoje, né? E espiritual, exato. Pois é, essa é a ideia. Vou me E apresentar você não quer já, se pô? Já apresentar? posso? Isso, isso. Não pensa muito alto, senão eu fico aqui ouvindo, hein? Estamos em sintonia. Diminui o volume do seu pensamento, porque eu tô conectada aqui, ó. O meu nome é Inês Leão, eu sou terapeuta holística, sou analista junguiana, sou uma buscadora, uma apaixonada por astrologia, entre muitas outras paixões aí. Não, mas a minha grande paixão é a astrologia. Gosto muito. Mas enfim, eu adoro também esse bate-papo aqui com o povo, acrescenta muito para mim. Eu quero agradecer também já a você, Paul, por ter aceito o convite e, aliás, pela nossa parceria, né? E eu sou responsável pelo Instituto Integrando, que é um espaço de cursos e terapias muito, muito holísticas. Todas são holísticas. Principalmente a psicanálise, né? Super, super holística. Temos cursos de psicanálise, entre outros. Não vou citar todos aqui, senão vou ocupar tempo da nossa live, da nossa reunião aqui. E que é um conteúdo muito bacana, muito interessante. Sim Eu, ou Antá? Terapias holísticas e algumas místicas. Poxa, esqueci, né? Eu gosto realmente de dizer isso, porque algumas são super místicas, mas e Não, eu todas vão, gosto, eu acho muito legal. Tem a rima e tudo. né? Terapias holísticas e algumas místicas. E é muito interessante. Eu sou o Paul Antak, eu sou um consultor de estratégia e cultura, um coach integral, um analista junguiano, colega da Inês, e mediador de conflitos. Eu trabalho com indivíduos e organizações com abordagens integrais, ou seja, holísticas, mas nada místicas. Não, nem um pouco. É super. Ainda que esse aspecto da espiritualidade seja, né, pode ser considerado místico, pode não. Ele é místico. Tem muito misticismo na espiritualidade, na religião, e não dá para escapar disso. Mas eu não trabalho Sim, com isso. Né? O que acontece é que eu, né, vou falar no meu caso aqui, a, a espiritualidade é um aspecto da existência humana fundamental, um aspecto fundamental, junto com o físico, mental e o emocional. Fala, Marcelão! Então, ele não pode ser deixado de lado. De uma maneira ou de outra, quer queira ou quer a gente não queira, ele é uma dimensão fundamental da existência humana. Minha visão a sim. respeito. Ah, e hoje nós vamos falar de espiritualidade e religião. E eu vou aproveitar e falar, Inês, antes de você, mas Sim. eu não sou um expert no assunto de espiritualidade e religião, ainda que eu já tenha estudado bastante, já tenha praticado bastante. E o que eu vou falar aqui representa a minha vivência, a minha experiência, e eu fico muito feliz de contribuir, de compartilhar com todo mundo o que eu vejo, né, o que eu vivi, experimentei e minha visão do assunto, porque eu acho que é muito útil, tanto para tirar um pouco da confusão que existe nesses termos, espiritualidade e religião, quanto para ajudar as pessoas a praticarem ainda melhor esse aspecto fundamental da existência humana. Sim, mais e melhor, né? Praticar mais e melhor. Sim. Existe aí uma. As pessoas confundem, né? Espiritualidade com espiritismo, enfim. Acham que tudo é a mesma coisa. Muita gente acha isso. Ok, que isso já está muito mais, né, difundido, muitas pessoas já entendem a diferença, existe uma diferença, mas ainda existem bastante pessoas que acreditam que espiritualidade e espiritismo são a mesma coisa e uma coisa Hum, não sim. tem a ver com a outra, né? A raiz da palavra é a mesma, né? Então as pessoas se confundem. E porque a gente não para pensar, né? A maioria Sim, das pessoas não para
para pensar mais profundamente nesse tema e que a gente simplesmente vai evoluindo. Vai evoluindo, vai vivendo e vai adotando práticas, né, da nossa cultura, da nossa sociedade. Esse é um aspecto interessante já para começar. Espiritualidade e Sim. religião, como são aspectos, né, é um aspecto da existência humana, ele faz parte da cultura humana. E a cultura humana não é uma cultura, são várias culturas. Então, já por aí a gente já pode começar a ver e observar que, obviamente, a gente pode observar que tem muitas religiões. E as religiões são parte da cultura daquele povo, daquela sociedade, né? E nós somos, né, em alguns lugares com um mundo plural, né? Na maioria dos lugares. Mas, sei lá, o Brasil é um país mais católico, ou sobretudo cristão, né? Ele pode não ser simplesmente católico, tem muito evangélico, né? O protestante. Uhum. Então, é muito, mas ele é cristão, né? Quem que perguntou alguma coisa? Deixa eu ler aqui. É o Como Marcelo. integrar a mente, consciência com a espiritualidade? Qual o caminho lógico, estudo para essa conexão? Carl Jung seria um possível caminho? Eu adorei essa pergunta. Todas elas, né? São uma pergunta. Marcelo, a gente vai falar exatamente disso. Exatamente. Porque eu não sei, eu tô com uma vontade de começar a falar, Inês. Você quer falar? Você nem falou ainda o que você pensa. Comece. Ó, segue o flow. Segue o Bora no flow. flow? Eu vou aproveitar por pergunta do Marcelo, porque ela é interessante. Como integrar o estudo da É muito mente e da pertinente. consciência com a espiritualidade? E qual o caminho lógico, né? Qual o estudo para essa conexão? Justamente, nós praticamos a espiritualidade como raça humana das mais diversas maneiras possíveis. E essas maneiras possíveis são as religiões, que fazem parte da cultura. Então, eu vou arriscar aqui uma definição. Vou falar uma coisa, que a religião, ela é o formato com o qual, a partir do qual a gente pratica a espiritualidade. Então, respondendo à pergunta do Marcelo, e é isso que, na verdade, é o tema que a gente vai tentar explorar ao máximo aqui, a espiritualidade, vamos assumir que a espiritualidade seja, ou ela é, ah, uma experiência humana que é a mesma experiência em termos de sensação, em termos de emoção e de sensação e de sentimento, essa experiência que pode ser mística, né? De uau, de um entendimento da realidade, da existência, né? Pá! E uma experiência que é a mesma, provavelmente, ou muito parecida. Ela tem vários sabores ou várias energias aí. Ela é muito parecida para todos os seres humanos. Contudo, a gente sempre empacota essa experiência de emocional, ou experiência sentimental, ou experiências de sensações, uma determinada teoria. Viu, Marcelo? Nós empacotamos, e eu acho que é impossível a gente interpretar o mundo sem uma teoria cognitiva. A gente usa o cognitivo, inclusive, para perceber como a gente está se sentindo e quais são as sensações do nosso corpo. Então, a gente consegue sentir, mas a gente está também usando a mente para perceber o que a gente está sentindo. E a espiritualidade é essa experiência mística, né? Vamos usar uma experiência mística que a gente tem e que é empacotada por alguma teoria, uma visão de mundo, ou seja, qual o caminho lógico? O caminho lógico é esse, para mim. Você pode adotar várias religiões ou várias metodologias ou estudos para alcançar a espiritualidade. E você vai experimentar a espiritualidade de maneiras diferentes de acordo com a religião que você adotar. Mas para quem já experimentou a religião, eu sei que o Marcelo já experimentou, eu sei que a Inês já experimentou, eu já experimentei e provavelmente 99,9% das pessoas já experimentaram a espiritualidade, ou seja,
É só se conectar com aquele momento de fé que a gente tem quando a gente está rezando, em qualquer religião, em qualquer lugar, aquela sensação transcendental que nos carrega, que nos eleva, né? Nos tira, né? Da realidade e fala assim, uau, eu entrei em harmonia com a existência, eu tive um entendimento de tudo que é, ou um conforto muito grande de que eu sou parte de uma coisa maior, né? Eu sou uma centelha divina, etc, etc, etc. Essa sensação é a espiritualidade. Só que a espiritualidade, como sensação, quando ela não tem um estudo, não tem uma teoria que a suporte, que permita que a gente tenha os nossos rituais, as nossas orações, nossas congregações. Sem isso, a experiência da espiritualidade fica difusa no nosso dia a dia e, e fica difícil de praticar a espiritualidade. Então, quando a gente fala assim, vamos praticar a espiritualidade, só o nome prática já pede que tenha alguma prática, algum ritual, uma prece, um jeito de sentar, ou alguma coisa, uma preparação psicológica, uma meditação, o que quer que seja. Então, eu acho que aí a gente já pode ver a diferença entre religião e espiritualidade, que a religião, a espiritualidade existe como uma experiência humana e a religião é como que você vai praticar essa experiência e a partir de qual modelo teórico, né, você vai praticar e qual vai ser a mitologia, a cosmologia, etc., a criação do mundo, blá, 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 blá. Tudo isso está na cultura, muito mais é cultural e social e muito menos espiritual. Mas é um contexto cultural, social, mitológico para uma sensação, uma espiritualidade que é uma experiência que é comum a todos os seres humanos. Então, desse ponto de vista, é até estranho, né, surpreendente que as pessoas briguem por causa de religiões, porque não faz sentido. Mas esse é um problema que a gente pode entrar nesse aspecto de quando a gente esquece da espiritualidade e adota a religião como um dogma. E aí que reside o problema. Mas antes de ir para essa armadilha, eu não sei se o Marcelo ainda está aí, mas Marcelo, como é que foi essa introdução à sua pergunta? Né? Como é que integra o estudo da mente, da consciência com a espiritualidade? Consegui responder? Consegue ler a mensagem dele? Na verdade, não. Puxa aí. É. Ah, ele falou bingo, ok. É isso. Então, não importa qual a religião que você siga, porque a experiência é a mesma. Aliás, ela nem é a mesma, mas ela tá baseada nas mesmas energias e experiências. E elas variam bastante, mas dentro dessa experiência maravilhosa. Por exemplo, a experiência da energia crística, ela é meio única, porque Cristo, para a egrégora cristã, tem uma certa energia, é uma energia que existe no universo e a gente se conecta com ela. Eu já me conectei com a energia crística, pelo menos é o meu entendimento que eu já tenha feito isso, dentro de um contexto cristão. Então, teve uma prática e a gente sente aquele fervor no coração, aquele amor, aquelas coisas explodindo, sente Cristo. Também sente Nossa Senhora, né? Também, né? Dentro do cristão. E são energias diferentes. Energia de Nossa Senhora, energia de Cristo, energias diferentes. Mas eu também já experimentei Umbanda. O Marcelo também, que eu sei que ele gosta de Umbanda. A Umbanda trabalha com orixás, que tem uma série de energias. Os orixás cada um deles representa uma certa energia, um conjunto de energias. E eles têm um sabor mesmo, eles têm um jeito ali. Quando a gente está na Umbanda, né, os orixás têm sabores diferentes e têm energias diferentes e a gente sente esse negócio. E a gente, que eu estou falando, é a egrégora que está lá. Né, porque todo mundo sente ao mesmo tempo, que é outra coisa maravilhosa. Por que a religião é tão legal? A espiritualidade é essa experiência que a gente tem. Mas sem a religião, a gente não estaria junto com outras pessoas, focando
a nossa energia vibrando numa determinada frequência e num determinado contexto. Porque isso, essa egrégora, essa congregação, faz com que a experiência da espiritualidade seja muito melhor. Então, rezar sozinho é muito legal, né? Mas rezar junto é mais legal. Então, a Juntos gente somos está mais, sem dúvida nenhuma, juntos, somos somos mais mais fortes. experiência É muito, coletiva de você. É, não existe, né, não existe dúvida, não, não pode existir dúvida em relação a isso, né? E eu gostei do que você estava falando sobre a Umbanda, né? Todas essas religiões. O que é legal, né? A gente, de repente, apontar aqui que, assim, poxa, é super possível você viver a sua espiritualidade, é importante que você viva a sua espiritualidade dentro da religião, da, da fé, da sua fé, daquilo que você acredita, né? Mas também é muito importante que você tenha ela, principalmente dentro de você, para que você, quando estiver na sua cama ou no seu local de preferência de uma oração, você consiga se conectar da mesma forma que você se conecta lá, né, na Umbanda, no Candomblé, ou no Espiritismo, ou nas evangélicas. Isso que é legal. Eu entendo, pô. Deixa eu só acender uma luz aqui, gente, porque tá escurecendo aqui. Eu tô achando que tá ficando muito escuro. O que eu entendo e ouço das pessoas é o seguinte: a pessoa tem de, por exemplo, né? A gente fala muito isso. Poxa, é bacana quando você está tão conectado com esse Supremo, né? Com essa energia maior aí, que aí cada um vai chamar como quiser. E que você consiga se conectar, você está ali no trânsito, está dirigindo, você está, minha nossa, que trânsito é esse e tal, mas aí te vê aquela, pô, peraí, o que eu vou fazer com isso? Então vou me conectar. Mas eu entendo, e também vejo que muitas pessoas têm esse bloqueio, porque é como se nós precisássemos estar em um lugar especial, precisássemos criar todo um ambiente para nos conectarmos com aquilo que, na verdade, está em nós. Essa centelha, esse Deus, ele tem que estar aqui dentro. Ele tem que estar comigo o tempo todo. Ele não pode estar apenas em alguns momentos, né? Então, eu achei legal isso, você realmente falar sobre isso, né? Que quando a gente vai ali no centro, né, de Umbanda, nossa, é uma energia tão forte, tão gostoso. A energia, ela fica realmente muito mais poderosa, sem dúvida nenhuma. É uma egrégora que está ali, né? De visíveis e invisíveis. Então, assim, é maravilhoso. E são importantes os templos nesse sentido, são muito importantes. É como se nós fôssemos até lá, sabe para quê? Para recarregar. Você vai ter, sim, nossa, vou me recarregar aqui e vou levar para minha semana essa energia comigo. Mas ela precisa realmente continuar contigo, é, né? é o que as pessoas falam, a energia da fonte, né? A fonte da vida. Na mitologia hinduísta é a Shakti, né? Essa força primordial da criação, da existência. Você se vai lá no, né, se conecta com essa fonte, que pode ter vários nomes, e num Sim, templo, né, como você disse, um templo que nada mais é uma parte do ritual, onde a gente já entra no templo falando assim, aqui eu estou num lugar para me conectar com o meu espírito, minha espiritualidade. Então a gente prepara a nossa psicologia para isso. exatamente. O que, na verdade, falando aqui agora na prática, né, que é algo que é uma prática que é muito mais comum a todos nós, é o seguinte: acho que todos nós nos sentimos assim. Tem momentos que a gente não sente assim, nossa, eu estou precisando ir até o mar. Estou precisando ir lá no mar e a gente fala muito isso, limpar minhas energias, não sei o que, eu preciso sentir, e sentir aquela energia toda do mar. Ou, às vezes, você está precisando ir para a natureza. Vou dizer, eu estou falando por mim mesma, né? Eu não vejo diferença. Porque para mim é igual. Porque lá também eu vou recarregar também. Então, é como se eu fosse, tipo, eu vou zerar e vou começar de novo, vou chegar lá e vou. Porque ali eu sinto uma conexão muito grande, né? Eu tô falando eu, Inês, eu sinto toda essa grandiosidade.
é um sentir na pele, no coração. Meus olhos conseguem enxergar. Quando eu olho para o mar, eu penso automaticamente, nossa, como Deus, como o universo é maravilhoso, é perfeito. Assim como quando eu vou para a natureza. Então, eu não vejo assim muita diferença, né? É claro, não estou falando de um templo, mas ali para mim se torna um templo, no Sim, sentido da minha intenção. sim. E você tocou num ponto maravilhoso, maravilhoso, que você falou assim, eu vou para a natureza, eu sinto no meu corpo, meu corpo precisa disso. Que é E, você está usando outros aspectos, né? Os aspectos nós somos uma coisa só, vai. Não somos separados em partes. Quando a gente fala assim, as dimensões fundamentais do ser humano, que são física, mental, emocional e espiritual, tudo isso vai junto. Então, o Marcelo estava falando mais assim, mas como é que eu entendo a espiritualidade de uma maneira mais racional? Né? Não foi exatamente isso que ele falou, mas então como é que eu estudo da mente, da consciência pode entrar na espiritualidade? Bom, tá aí. E você está falando de um outro aspecto, como é que o meu corpo me leva a sentir a espiritualidade diretamente na natureza, ou então na água. Existe uma conexão que é além do racional, que vai fazer com que você sinta essa grandiosidade, essa energia, essa conexão, que é a espiritualidade. Mas é uma outra maneira de fazer. E é difícil falar de qualquer coisa que não seja espiritual. A espiritualidade é a existência, né? A existência, esse mistério da existência, a gente está dentro da existência, tudo é espiritual assim, ainda que a gente saiba que o que a gente está falando aqui da espiritualidade é essa sensação mesmo. E eu quero bater muito forte nesse ponto aqui, porque a espiritualidade é uma experiência, ela é uma sensação que não que que pode ser experimentada através de qualquer religião. E todas elas sim, têm os seus méritos, a sua beleza, a sua cultura, é uma coisa social e cultural, que é maravilhoso. O Marcelo até me corrigiu aqui é, da Umbanda, ele é um estudioso da Umbanda, então não vale, porque ele sabe 10 vezes mais do que eu, 100 vezes mais, então que bom. eu não sei. E é muito legal. E é interessante estudar e sentir. É interessante usar o corpo, né, ir nos lugares, na natureza e sentir. É interessante sentir e sentir, né? Então, Sim. é, Nós temos e, aqui, estamos com o Mikmas aqui também, nós assistindo, muito bem-vindo, Mikmas. Não sei se você ainda está por aí, mas ele também é um grande estudioso. Ele estuda bastante o Kai Byron. É uma pessoa com bastante. Hã? Não eu entendi. não conheço Caibá, nunca ouvi falar, na verdade. O Kai Byron? É Não? Cabala? O Kai Byron, as leis herméticas. Ah, então às vezes é meio que assim, mas com esse nome, Fala o pra você. nome não era muito familiar para mim, nada familiar. As leis herméticas, esses são os caminhos de conhecimento. É um outro aspecto também, acho que super importante, que Sim, tem a ver com a pergunta do Marcelo e com o que você falou, é que o caminho espiritual, necessariamente, né, o caminho de crescimento, de aprofundamento espiritual, necessariamente passa pelo autoconhecimento e pelas sim. curas das nossas, pelo um pouco de transcendência das elas psicológicas, nossa personalidade distorcida. A gente tem muitas distorções, né? Distorções dentro da normalidade, eu diria assim, nada Sim. grave. Mas a gente tem os nossos probleminhas né, psicológicos que são um entrave para experimentar a espiritualidade pura. Então, todos esses estudos herméticos, todos os estudos que a gente citou, né, que o Marcelo citou, todas as religiões, têm estudos, a maioria delas, acho que tem estudos de autoconhecimento embutidos. E também, Eu vejo que todas têm pelo menos é o meu ponto de vista também, né? Todas elas têm esse viés realmente de autoconhecimento, sim, independente de qual seja, né, a religião, até porque mesmo quando, vocês me perdoem até por falar isso, mas quando alguém vai
numa igreja, né, seja ela qual for, e ela tem essa dificuldade, por exemplo, de levar, né, levar esse Deus junto com ela ali, mas enquanto ela está ali dentro, ela está praticando, ela está trabalhando a sua fé. E aí, mesmo que a pessoa esteja trabalhando a fé, direcionando essa fé a Cristo, a Deus, ou qualquer divindade que seja, ela está trabalhando a fé nela também. Em algum momento, eu acredito, né, que ela desperte isso. Porque se a pessoa realmente trabalha isso, se ela realmente vibra com muita fé, ela vai ser capaz de ver milagres na vida dela. Sim, é Eu acredito, a força que tem o poder da fé, do ritual, né? O poder do rito, do sim. ritual, da fé, da oração, que a gente tinha mencionado naquela live do efeito placebo. Sim, O efeito placebo, eu acho que ele desvendou, né, cientificamente, que nós temos um controle muito grande sobre a nossa energia, a nossa atmosfera e o nosso bem, e a gente precisa vibrar isso. Então, além de ter, né, um outro conhecimento, as religiões também carregam códigos morais de comportamento da sociedade, porque são, ah, são expressões sociais e culturais nas religiões. Isso que é interessante. Então, é maravilhoso, simplesmente maravilhoso conhecer várias religiões, e é muito legal quando você pode experimentar a espiritualidade em várias delas, sem se sim, apegar, sem se apegar, porque a gente tem essa tendência, essa armadilha que eu mencionei antes, eu queria falar dela agora, que é quando a gente esquece da espiritualidade, da emoção, e a gente acredita que o que vale, o que tem poder, não é a gente, né? E nós temos o poder da espiritualidade que está sempre dentro de nós, mas às vezes a gente acaba acreditando que ele existe na instituição ou naquela religião ou naquela oração ou naquele templo específico, e a gente abre mão do nosso poder, da nossa capacidade espiritual, e a gente começa a defender uma ideia, uma ideologia, um dogma, né? E isso, sim, como é uma coisa extremamente profunda, onde que as pessoas acho que se identificam plenamente, acaba virando uma questão de vida ou morte. Você vai defender uma certa crença até, né, o limite de ir para uma guerra, fazer sim. guerras por religião, que parece sem sentido. Deixa eu ler aqui que eu... Enquanto você lê, eu vou fazer um comentário sobre o que o Marcelo tinha escrito antes, que escreveu o seguinte, que vale lembrar que nós somos seres espirituais em uma experiência terrena, em uma experiência humana, né? E eu acho isso tão importante que quando nós realmente tomarmos consciência, né, de que essa é uma realidade para todos nós, a gente vai diminuir muito racismos e tantas outras questões, né, separatistas aí, que eu acho que não acabaram não contribuindo em nada, né, e acabaram nos afastando do que hoje estamos trazendo como tema aqui, que é a espiritualidade. Se somos seres espirituais, então vamos acessar, né, isso que somos. Vamos acessar o que somos, entendendo que somos uma experiência física e todos estão aqui com o mesmo propósito, que é evoluir. Cada um no seu tempo, no seu nível, enfim. É, você me conhece, Inês, Sim, conheço. Pouco, como é que pouco fala? só. Eu sou super cético e aberto para essas definições. Então, a grande verdade é que eu não sei. Quando a gente fala assim, nós somos seres espirituais numa experiência humana, eu falo assim, essa é uma visão de mundo também, né? Não sei se essa se é correta. Ou se o propósito da vida é melhorar, né, e progredir, também não sei se é necessariamente esse negócio. O que eu sei é que isso é possível. Você pode se aprimorar,
E você tem parece, tem umas, né? As indicações são que você tem uma experiência de vida melhor. Então parece que vale a pena você fazer isso, se aprimorar e servir. Então, né? Mas não sei se o propósito da vida é esse. Só para esclarecer, porque eu quero botar muitas dúvidas e poucas respostas, apesar de estar dando muitas respostas. Assim como se a gente é um ser espiritual vendo uma experiência humana. Eu acho que isso é indissociável, na verdade. Não tem como Bom, não ter. Eu não sei se tem vida após a morte. Vida, ou seja, eu não sei se o nosso espírito ele continua como um espírito individual, vai, depois da morte. Pode ser que a nossa experiência, é, como é que fala? uau, Ela cabe aqui. Eu, obrigado, Marcelo, tá uau, aqui agradecendo um trabalho que a gente fez antes, que como é que fala? Foi muito legal mesmo. Mas a gente está numa experiência, a gente pode morrer e o nosso espírito tem várias mitologias, né? Essa é muito interessante. E o espírito perdura e renasce, ou ele vai embora, vai para o céu e não renasce, ou simplesmente não existe o espírito. Sei lá, a gente morre, o espírito nasce com, né, a nossa consciência, que a gente nem sabe o que que é, vai que carrega essa capacidade, nossa existência aqui, carrega essa potencialidade de experimentar a espiritualidade, ou que a gente chamou de espiritualidade aqui, e que quando a gente morre, morre com a gente. Mas a gente, lembrando que a gente não é só a gente. A gente é um coletivo também. Nós somos seres humanos. E a raça humana, e assim como toda a vida, ela perdura, né? Ela quer se perpetuar. Então nós não somos só nós somos uma parte da existência humana, a gente também é uma coisa coletiva. E se a gente ampliar um pouco mais, nós somos uma parte da existência do planeta Terra, ou do sistema solar, ou do universo. Se é que nós vamos acreditar que o Big Bang aconteceu, a gente não sabe exatamente o que aconteceu antes ou depois, a gente nem sabe o que é tempo, na verdade. não, Mas, isso é uma incógnita. É, mas Deus, porque o Big isso, Bang aconteceu, nós viemos todos o universo, todos os planetas, todos os seres, viemos do mesmo lugar. Então nós então, somos expressão de uma mesma coisa. esse assunto é bem complexo, né? Bem profundo, porque, por exemplo, eu não acredito em céu e inferno, por exemplo, né? Isso para mim não faz muito sentido. Posso usar esse Mas, exemplo por para favor, ilustrar a religião? Então, por, religião por- é isso. Tem uma religião que diz: existe céu, inferno. E eu não sei exatamente como deu é que uma ele fala. travada a internet. Ó, você já Deu uma voltou? travada. Sim, voltou. Então, imagina que, para simplificar, eu também não sei se é certo, que tem aí o catolicismo ou o cristianismo diz que tem céu, inferno e purgatório, né? Isso. E aí você fala assim, não, não existe céu, inferno, nem purgatório. Eu não acredito neles, né? Nenhum dos três. Sim, o espiritismo fala que existem outros planetas, outras dimensões de evolução e você continua a sua evolução. E eles têm toda uma explicação, tem os nomes dos planetas, etc. Você pensa no budismo que tem as reencarnações, né, os processos reencarnatórios, e você vai se aprimorando até que você é capaz de se fundir à unidade. Todo, todas estas são expressões de religiões, ou seja, de modelos, teorias mentais através das quais a gente pratica a espiritualidade. Qual que é verdadeira? Todas, Todas. nenhuma, não sei. Provavelmente todas. Para mim são todas, porque para cada um faz um sentido, né? E para cada um, assim, a verdade subjetiva e a verdade objetiva, é, nesse ponto, elas acabam se confundindo, porque não existe uma verdade objetiva aí que a gente conheça até hoje. Então, incrivelmente, para a nossa alma, que é subjetiva, a verdade na qual a gente acredita é a verdade. Então, existe a possibilidade, eu já ouvi alguém falar isso, de Ah, que tudo isso seja verdade ao mesmo tempo.
Ou seja, é verdade que existe céu, inferno e purgatório para os cristãos que acreditam nisso, existe aquilo. E aí quando ele morrer, ele vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Né? Estou sendo bem tosco aqui, assim, né? Você não acredita nisso, então você não vai, você vai para o lugar onde você acredita. O hindu vai reencarnar, o budista vai reencarnar, daquele jeito que eles acreditam. Porque para eles essa realidade essa verdade é tão real que ele vive o que ele acredita depois da morte. Isso. É. Qualquer... E Quando você, o Instagram possibilitar live A3, nós vamos chamar o Marcelo. sim, nossa, já, ele podia dar uma aula aqui das vivências dele, sobretudo na Umbanda. Acho que ele é um grande estudioso. Ele falou que está misturando Pois é. Umbanda com espiritismo e com o budismo Budismo. tibetano, que são maravilhosos. Então, isso que é interessante e indissociável. Eu acho que a espiritualidade é uma sensação, é uma experiência, né? E a religião é o formato que a gente adotou para viver essa experiência. E é importante ter um formato. É importante ter uma prática espiritual. E a prática precisa de um formato. A prática vai ter uma oração, um jeito, né, de fazer as coisas. Porque isso ajuda. Né? Ajuda a gente a entrar em contato com a espiritualidade. Pode falar, Inês. É, agora eu vou falar por mim, né? Porque eu nunca segui nenhuma religião, né? O Paul sabe, acredito que disso, que eu nunca fui uma religiosa. Já frequentei, né, alguns lugares. Acho que o lugar que eu mais frequentei, eu vou chamar de filosofia, porque para mim o espiritismo é uma filosofia de vida, né? Foi onde eu mais estive, foi dentro do espiritismo, mas fora isso. Mas assim, para mim todas hoje fazem muito sentido. Porém, né, eu como eu sei que outras pessoas também, claro, também têm uma certa aversão ou dificuldade, vou colocar como dificuldade mesmo a palavra, em seguir normas, regras, sabe? Tipo, olha, você só pode entrar ali se você estiver com a roupa branca, se você estiver com cabelo X, ou... e é isso, entende? Então, aí para mim já não faz muito sentido, porque já passa a estabelecer muitos critérios, a estabelecer muitas normas, e aí já perde para mim a essência da coisa. Isso sou eu, Inês, tá? Isso é a Inês Leão que está falando do ponto de vista dela. Eu ia dizer que o Marcelo é um ser humano integral aí, né? Está integrando bastante coisas dentro, bastante experiências dentro da vivência dele. O Instituto Integrando tem como nome Integrando, porque justamente acredita ou percebe. Não acredita, mas percebe. Acho que é mais uma questão de perceber o quanto todos são importantes. Todas são importantes e, de certa forma, têm o mesmo objetivo, ainda que com ritualísticas diferentes, mas todas têm o mesmo objetivo. Então, eu quis registrar isso aqui, porque eu, de fato, não acredito nessa coisa de céu, inferno, purgatório, enfim. Mas essa é a minha crença, né? Isso é no que eu acredito. É a minha forma de ver, de verificar, porque quando eu sei que parece algo muito inclusive para o Paul também, eu sei que parece algo um tanto romântico, assim, né? Quando eu digo, porque aqui, quando eu estou sentada aqui, e está sol lá fora, e eu olho para a folha das árvores ali, e vejo o brilho do sol, nossa, para mim, é a expressão do divino, para mim é Deus, para mim é uma conexão, é uma conexão tão forte, mas tão forte, quando eu sinto o vento no meu rosto. Então, enfim, mas isso é para mim, para Inês. Para Inês é isso. Eu enxergo nessas coisas, assim, entende? Em coisas mais, talvez, simplistas, enfim. Mas essa é a minha forma de pensar, de sentir. Então,
Se a live é para isso, né? Acho é importante que cada um se expresse, que cada um diga como é a sua como é que você pratica, como é que você se conecta, de que forma cada um se conecta à sua espiritualidade, como sente ela, né? Eu sinto muito a espiritualidade ali no brilho do sol e uma simples folha de árvore que não tem nada de simples, que para mim é algo grandioso. É isso. E tem mais Marcelo aí. Ele fala, né, como é que as várias influências, né, da, do espiritismo, da Umbanda e do budismo, né, para ele, como é que ele está experimentando isso. E que a espiritualidade, ela é livre. E, Marcelo, isso nada mais é que ainda uma outra expressão de religião. Porque nós não sabemos, né, vou adotar isso, aquilo, desse jeito, daquele jeito, é simplesmente mais uma expressão de religião, muito mais aberta, muito uma definição totalmente individual sua, de como é que você está adotando, né? A Inês também falou da dela e eu falei da minha. E todas essas expressões que a gente fala que são únicas, e a gente, nós três aqui pelo menos, estamos muito abertos em relação, não estamos adotando nenhuma religião específica, mas a gente está estudando várias espiritualidade, e a experiência direta com a natureza, também são maneiras de expressar religiões, é que elas não são religiões de massa, né? A gente tem a nossa religião, que na verdade é a nossa crença e a nossa maneira de experimentar a espiritualidade, que é a coisa que a gente experimenta. Então, a religião existe, e tem vários tipos de religião, essas religiões estabelecidas de massa, que têm seus dogmas e que têm algumas imposições que a gente não consegue mais entender, né? Você tem que estar com o cabelo assim, ou com a roupa branca, ou blá blá blá. Mas não faz sentido isso. Porque as pessoas se aprofundaram demais nos dogmas ou no ritual e acreditam que o poder está no ritual. Pelo menos essa é uma crítica, vai? O poder está no ritual. E ao mesmo tempo, tem cada vez mais expressões livres de espiritualidade que são, cada uma religiãozinha de uma só pessoa, que é o jeito de experimentar a espiritualidade. Então, religião e espiritualidade são, na verdade, indissociáveis. Porque nós, como seres humanos, não podemos experimentar a espiritualidade sem alguma religião. Ou, dando um outro nome para a religião, sem alguma teoria, um filtro através do qual nós vemos a vida, sentimos a vida, fazemos sentido da vida, experimentamos a vida e a espiritualidade. A gente sempre tem um ponto de vista. Então é impossível existir sem ter um ponto de vista. Então é impossível Justo. experimentar a religião, desculpa, experimentar a espiritualidade sem alguma religião, por mais única que ela seja, né, para você. Essa como é que fala, onde a porca torce o rabo aqui, né, morde, porque a gente precisa de uma religião. O que quer que a gente experimente e como a gente interpreta é a nossa religião. Para mim Quando também alguém é fala isso. assim, eu sou ateu e não acredito em nada, essa é a religião dele, entre aspas, religião no sentido amplo. É assim que ele experimenta a espiritualidade. E o que você acha que é a vida? Eu acho que a vida é simplesmente uma coisa aleatória e química. Ok, então é isso que ele experimenta de espiritualidade. Ainda que o... eu acredito que uma pessoa que não acredita em nada e não pratica nada, ela está se enganando, porque eu acho impossível um ser humano não sentir a espiritualidade. Então, provavelmente essa pessoa, e aí eu tô cutucando os ateus, os ateus provavelmente sentem espiritualidade e não sabem dizer o que é, ou confundem isso com uma outra coisa. E, ao mesmo tempo, perdem um pouco da beleza e do mistério da vida em não explorar essa dimensão da existência, que é maravilhosa. Paul, posso fazer uma pergunta? Quando você está andando de bicicleta, por exemplo, dando suas pedaladas, o que mais te encanta nessa prática? Olha, Observa. você tá, eu vou observar mais, mas eu observo bastante porque eu gosto de sentir tudo.
eu dou uma passeada nas várias perspectivas da realidade, que é como é que está o meu corpo físico, meu coração batendo, os músculos, eu presto atenção nos movimentos, nas articulações, e quando eu posso, eu vou, né, dou um gás, assim, vou acelero o máximo que eu posso. Não é fácil, às vezes, no trânsito ali, né? Tem que parar. Mas eu brinco com o meu corpo, né? Eu também fico prestando atenção nas sensações internas e no contexto em volta, né? Assim, me dou conta que eu estou lá andando sobre duas rodas dentro dessa cidade, nesse planeta, nesse universo. Então tem várias perspectivas que eu olho, mas eu sou normalmente assim, né? Eu gosto de experimentar essas perspectivas. Aqui no nosso papo, basicamente, eu presto atenção na gente, nessa egrégora que está aqui entre nós e das pessoas que estão ouvindo, das poucas pessoas que estão ouvindo, e isso aqui tem uma energia, e no que está acontecendo dentro de mim. Um pouquinho no meu comportamento, mas eu esqueço um pouco do que está em volta de mim, porque esse mundo virtual aqui acaba tomando conta. Mas é isso. E eu acho que a espiritualidade é tudo isso ao mesmo tempo. Era isso. Era isso que eu queria, tipo, que as pessoas despertassem assim, de repente, né, para isso, porque em quantos momentos da vida nós, às vezes a gente nem, não tem consciência disso, né, de que estamos experimentando a espiritualidade, que, ou melhor, eu não vou dizer que estamos, não vou nem falar de espiritualidade, mas que estamos experimentando algo que é muito, que é divino, pronto, é divino. E o divino, o que é divino para cada um, o que foi divino para cada um. Porque exige, exige uma inteligência muito, absurdamente grande, grandiosa, para que um ser humano esteja em cima de duas rodas apenas e consiga experimentar todas essas sensações, tomar consciência, como é que o ar está entrando pelas minhas narinas, como é que ele chega no meu pulmão, como é que ele está batendo no meu coração. Poxa, meu corpo, quais são as sensações do meu corpo? O que está acontecendo ao meu redor? Peraí, que máquina é essa que está em cima dessa bicicleta? Quer dizer, a gente, Criou. a gente e aí ainda acha que a gente é um indivíduo, fala assim, nossa, eu tenho todo esse poder, mas eu sou o quê? E a gente às vezes se sente separado da natureza, né? Eu acho que isso já está mudando bastante na nossa consciência, mas o homem via o homem e a terra, né? Ainda tem, faz parte, é uma Sim. coisa acho que importante. Vamos falar do Elon Musk que quer popular Marte, né? Ele quer fazer uma colônia humana em Marte. Então ele pensa no ser humano como algo dissociado da Terra, mas isso não é verdade, né? Astronautas já falam assim, pela nossa experiência, nós somos mais do que humanos, nós somos terráqueos, porque se por acaso um dia a gente for habitar Marte, a gente não vai mais ser o que a gente vai ser outra coisa, mas não vai ser quem a gente é. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, quando você fala assim, quem que eu sou, eu estou aqui nesse lugar, nós fazemos parte dessa coisa. Nós não somos a parte. Nós estamos dentro do sistema e fazemos parte do sistema. Somos uma manifestação do sistema. A gente acredita Eu, que a gente seja a manifestação que tem mais consciência. Eu acredito que sim também. Mas não quer dizer é que o a que, gente seja melhor. pelo menos até onde conhecemos, né? Porque nós só podemos nos basear pelo que temos de conhecimento até agora, né? Não temos conhecimento de outras consciências em outros planetas, enfim. Eu, pelo menos, não, então, não tenho nenhum conhecimento sobre isso, mas até mesmo, eu penso que até mesmo quem é ateu, né, que não acredite em nada, como você disse, eu acho muito difícil alguém não acreditar em nada, porque, para O cara mim, pode não acreditar em nada, mas eu duvido que ele não sinta alguma coisa. aí que é isso, é isso, aí que tá. Será que é possível, né, nós sermos, então, o que aqui? O que somos aqui, então, nesse planeta? O que estamos fazendo aqui?
O que é que faz tudo isso aqui, né, em nós, filhos, funcionar? E funciona de uma forma totalmente inconsciente de nós mesmos. Aí, Nós não temos para consciência. responder perguntas como essas, e qualquer outra, na verdade, você vai necessariamente ter que adotar alguma religião ou alguma teoria. Alguma teoria. Quer dizer, no meu Exato. Você caso, vai ter que adotar alguma para responder isso daí. Não sei qual que é. teoria. Eu também não, eu também ainda não, mas assim, eu quando eu já me fiz assim muitas dessas perguntas e para mim, né, para mim, Inês Leão, é muito claro que existe uma inteligência muito grande e da gente dar um nome, dar vários nomes a essa inteligência e essa energia poderosa que faz com que nós, seres humanos, a gente, ó, eu faço um trabalho com o Paul, onde o Paul procura me trazer consciência da minha respiração. Peraí, quem é que vive sem respiração? Sem respirar não dá para viver, gente. E alguém precisa dizer para mim, ó, pratica, viu? Pratica a respiração, tantos minutos, viu? Da seguinte forma. Opa, estou ouvindo até hoje, peraí. Então, entende? Nesse sentido, sabe, Paul, de que, pera um pouquinho, então, se funciona mesmo sem consciência, acho que se eu tiver consciência disso, eu vou funcionar então muito melhor, Sim. né? Como eu falar, o que eu acredito, que não é bem religião, vai assim, o que eu acredito que é o ser humano, que é uma visão de mundo, né? Porque dentro dessa visão de mundo tem uma espiritualidade, uma religião. É, minha visão de mundo é que a espiritualidade é um aspecto da existência humana fundamental, assim como o físico, mental e emocional. E que você faz bem, né? Faz bem para você, faz bem para a vida, praticar essa sensação de espiritualidade. Então, encontre a sua religião, a sua maneira de praticar a espiritualidade, e pratique da melhor maneira possível, não esquecendo de que o importante é sentir a espiritualidade, sentir aquela emoção, né, a sensação da espiritualidade, e deixando de lado a forma com que você fez isso. A religião não é importante, o que é importante é a sensação. Você vai ter que adotar alguma forma de qualquer jeito, mas não valorize Sim, demais. Não tem certo ou errado. O que é importante é você experimentar. Né? Como, né, você chegar lá, não importa. Só não pode se apegar ao veículo. E o Buda falava uma coisa bonita. Ele falou assim: o budismo é um barco que ajuda você a atravessar o rio. Mas uma vez que você chegou do outro lado da borda, você precisa abandonar o barco. Ele não te serve para nada mais. Então a religião, né? Vou fazer um paralelo assim bem pequeno. A religião é o barco. Então o que serve para a gente é alcançar essa sensação, essa emoção espiritual. E uma vez que a gente alcançou, a gente deixa o barco de lado, deixa a religião de lado e fica na emoção, porque essa é a conexão que é importante, que alimenta. Não é a igreja que tem poder, mas assim o nosso contato com a espiritualidade que tem poder. A igreja, né, o local, né, eu estou falando do templo, a oração, a crença específica, a mitologia que você adotou, tudo isso é cultural, é social e é um veículo, não é a coisa verdadeira. É, essa é a minha crença, essa é a minha visão. E é um tema que eu adoro. Ah, e eu acho, como é que fala, que dá para a gente experimentar essa espiritualidade simplesmente respirando aqui, ou como você falou, só para olhar pela natureza, ou simplesmente se dar conta que a gente está vivo aqui. exato, exato. Praticar o gratiluz, né, Paul? Gratiluz, para quem não sabe, uma amiga nossa, é, a gente estava falando de gratidão e ela falou que ela pratica tanto gratidão que as amigas dela falam que ela é hashtag gratiluz. E a gente Olha adotou só que lindo, né? gratiluz, gratidão com isso, que é uma sensação maravilhosa, né? Você se banhar na gratidão, nessa sensação de gratidão.
que é uma das quase parecido com espiritualidade, umas expressões da espiritualidade, o amor, né? Sobretudo amor, Exato. gratidão, paixão, são sabores da espiritualidade. E eles são mais do que sentimentos, né? Cê- é, são sensações, né? É uma São. sensação gostosa de você pertencer, Sim, de estar tudo em paz, ter essa paz, né? A paz com amor, com compaixão, gratidão, união, conexão, não, plenitude. sim, sim. Ah, só que a gente não pode esquecer que a vida não é assim, a vida tem os seus percalços. E eu vou falar duas E coisas. A gente é importante, né? estão com pouquíssimo tempo, eu acho. Eu Sim, quero falar duas coisas. pouquíssimo tempo. Fale, que eu também Jung, quero falar uma coisa. Jung falava que para você ser feliz você precisava de cinco coisas: capacidade de apreciar a beleza, não me lembro das outras quatro, três, mas uma delas era você ter um sistema filosófico ou religioso, ou seja, filosofia ou religião, que é a mesma coisa, na verdade, é um sistema, teoria, que permita que você lide bem com as vicissitudes da vida. Então, se vem as coisas ruins da vida e você não tem um sistema para lidar bem, você sofre mais. Então, é importante ter um sistema filosófico religioso para lidar, que é diferente da espiritualidade em si. E a outra coisa que eu Sim, queria falar, quando a gente vai para gratiluz sem se trabalhar, a gente corre o risco de cair na armadilha do que se chama bypass espiritual, onde a gente vai tentar ser uma pessoa elevada e toda bondosa e perfeita, sem se trabalhar, e aí a gente acaba abandonando quem a gente é, acaba abandonando as coisas importantes da vida, porque a gente quer se elevar acima de quem a gente é mesmo. Então, e é um estudo que chama Spiritual Bypassing. Tem até um eu livro aqui. agora, eu agora esqueci quem foi que disse, mas alguém disse: poderíamos ser melhores se não quiséssemos ser tão bons. Jung fala uma coisa parecida. Você quer ser perfeito ou ser inteiro? Pois é bem por aí. Pois é. Não Eu queria escolhe. comentar que, exatamente, que tem uma pessoa que está acompanhando aqui a nossa live e que é muito especial para mim também, que é a Luciana Capelos. Nós trabalhamos juntas durante muito tempo na Shoulder, no meu outro ramo de trabalho, e eu fico muito feliz quando ela está aqui nas lives conosco. E é bacana, né, quando você vê ali o seu algo, aquilo que fez parte da sua vida com o que faz parte hoje, e assim, foi uma mudança bem um tanto radical e eu achei muito bacana. Gratidão, Lu, por estar por aqui. Eu acho que agora já passou da hora de nós nos despedirmos, agradecermos. Daqui a pouquinho o Instagram nos encerra. Vamos por conta, Paul? Vamos? Que a gente não Vamos. gosta dessa coisa de nos encerrarmos. Não, não, vamos nos encerrar sim com essa gratidão, com esse amor, com essa conexão que a gente tem. Muito, muito gostoso estar aqui. Muito grato, Inês, pela nossa parceria. Grato para as pessoas que estão aqui ouvindo. Ah, a gente faz porque a gente gosta mesmo. Sim, a gente faz porque a gente gosta muito. Muito, muito. E, ó, gente, acompanha lá nosso canal, Proseando com a Psique. Nós ainda não alimentamos muito ele, mas vou estar toda hora lembrando aqui, que é para a gente trabalhar aí o mental de vocês. E a gente Vou vai alimentar. colocando aí, né, uma mensagenzinhas aí subliminares para que vocês lembrem-se, quando ouvirem, Proseando com a Psique. Ah, é o canal do Pô e da Inês! Uau! É assim, ok? Então, olha, minha gratidão, Paul. Gratidão, gratidão mesmo. Você sabe o quanto eu gosto de estar aqui contigo. Gratidão a vocês que passaram, que estão aqui até agora conosco, e a todos vocês que irão assistir essa reunião aqui, esse bate-papo, essa live. Gratidão, gratidão. Paul, um beijo. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.